gostaria de lembrar a respeito do sonho, da imaginação e da fantasia, que a ciência moderna, a ciência moderna, conforme nós a concebemos como ciência, há cerca de 500 anos, pouco menos, ela nasce de uma sucessão de sonhos de René Descartes. Então, algo que a gente tem que lembrar, que a ciência nasce de um insight intelectual a partir de uma sequência de sonhos de Descartes. Gostaria, então, de colocar aqui para vocês o discurso do método, a introdução do discurso do método, de 1627, em que Descartes coloca que, graças, como consequência dos sonhos dele, ele considera que quaisquer pensamentos, em se considerando, quaisquer pensamentos que nos ocorrem quando estamos acordados, nos podem também ocorrer enquanto dormimos, sem que exista nenhum, nesse caso, que seja correto, decidi fazer de conta que todas as coisas que até então haviam entrado no meu espírito não eram mais corretas do que as ilusões de meus sonhos. Então, é atestar, estava nascendo o método do ser ou não ser. Vamos definir se algo é como verdade, ainda que contestável, ou não. Então, eu gostaria de trazer para vocês a lembrança de que a ciência não está tão distante das nossas vivências de consensualidade subjetiva quanto nós podemos eventualmente imaginar quando nós nos deixamos seduzir pelos nossos campos artificiais, intelectuais, artificiais que nós criamos para que nós possamos, sobretudo, crescer os nossos diferentes tipos de conhecimento, incluindo o conhecimento científico. Próximo slide. Então, nós gostaríamos de apresentar nessa introdução como provocação o tipo de associação de vivência subjetiva que nós estamos trazendo para esse questionamento, esse repensar da ciência a partir do sujeito da ciência, que é o homem, que é o seu criador, trazendo como vivência subjetiva, de natureza eminentemente subjetiva, a arte. E como que essa vivência subjetiva poderia estar presente e poderia mesmo estar agregando valor à criação da ciência. Então, ciência e arte podem estar associadas de várias formas. Nós temos formas de associação incidental, em que não houve uma intenção original por parte do artista ou do cientista de trazer ciência ou de trazer arte para o seu trabalho, respectivamente. Ela pode se dar de forma aplicada, em que a ciência serve ao artista para trazer ferramentas de produção e de comunicação através da arte. Ela pode se dar ainda de forma aplicada no movimento reverso, em que a arte cede ferramentas para o cientista para que ele possa expressar as suas ideias, se utilizando do poderoso comunicador da arte. Ela poderia, dentro ainda desse exercício arbitrário de classificação, ela poderia se dar de uma forma cênica, recreativa, de entretenimento, conforme nós quisermos escolher os melhores termos. E nós vemos isso através da arte cinematográfica, por exemplo, que nos traz, nos filmes de ficção científica, uma associação do tipo que nos dá uma diversão em primeiro plano. E, finalmente, nós podemos encontrar associações que, novamente, arbitrariamente, nós estamos aqui mencionando como associações do tipo acadêmico, em que existe a intenção explícita de agregar ciência e arte, de fusionar os valores de ciência aos valores da arte. Então, nessa associação de forma acadêmica, eu gostaria de citar um dos maiores inspiradores. Eu quero dizer que, introdutoriamente aqui, o nosso grupo existe há muito pouco tempo.
Quer dizer, ele é um bebê, os nossos projetos, as nossas frentes são germinais, e nesses 2 anos e meio, mais ou menos, de existência do nosso grupo, um grande inspirador foram os trabalhos de um artista renomado, o Valmor Corrêa, que é um artista rio-grandense, mas que tem hoje nome internacional, e que trabalha com a arte e a ciência a serviço do imaginário. Então, ele nos traz, aqui nesse exemplo, peças que são átomos anatômicos, mas poderiam ser peças estruturais. Ele tem um vasto acervo de possibilidades de expressão de arte, em que ele nos traz a consistência, a possibilidade da existência desses seres mitológicos do nosso mitológico popular, como a Undina aqui, o Curupira à direita de vocês, quando ele, ao discutir com especialistas das ciências médicas, das ciências anatômicas, e ao trazer os recursos de arte que ele domina no desenho, na escultura, ele acaba criando a possibilidade, a verdade por sobre os seres do imaginário, tornando-os, ainda que no imaginário, mas no imaginário lógico, tornando-os possíveis. Então, arte e ciência, na acepção de Valmor Corrêa, dão consistência ao imaginário. Eu gostaria, então, de avançar dentro desse caminho de pensamento, que arte e ciência dão consistência ao pensamento. Tudo nasce no pensamento, tudo nasce lá dentro da gente, na nossa vivência mais interna. Arte e ciência dão consistência à consciência, crescendo sobre suas raízes, ora subjetivas, ora objetivas. Subjetivas na arte, objetivas na ciência. Mas em que consistem os objetos da ciência tradicional, senão dos nossos perceptos e conceptos, quer dizer, das nossas construções de consciência, por sobre os nossos estímulos externos ou por sobre os nossos espontâneos construtos internos de consciência, conduzidos aos níveis mais consensuais de nossa elaboração lógica. Então, o que são os objetos da ciência, senão a criação dentro de um viés, dentro de um trilho de elaboração lógica? A ciência é a nossa criação. Portanto, avançando os objetos de ciência, com isso a gente poderia concluir nessa provocação que eu vou colocar para vocês ao longo de toda essa palestra, que a ciência, os objetos de interesse de ciência não estão fora, mas eles estão originalmente e inexoravelmente dentro de nós. Seus evocadores cognitivo-emocionais são criações humanas. Respondem a capacidades inatas de correspondência entre os mundos físico e subjetivo. Avançando mais um pouco, eu gostaria de colocar para vocês a seguinte questão. O que aconteceria à nossa criação científica se em algum momento, no confiável e seguro exercício do método científico, e só nele, porque só nele nós conseguimos valores de consensualidade, valores de verdade científica, se nesse trilhar sobre o método científico, sobre a criação dentro das balizas do método científico, nós nos permitíssemos a plena vivência cognitiva, estética e emocional do sujeito investigador. Se nós permitíssemos, em outras palavras, ao cientista viver sem freios em alguns momentos do seu processo criativo, a sua riqueza cognitiva emocional. Pode ser. A sua riqueza cognitiva emocional. Próximo, por favor. Assim, essa a questão que o grupo Anatomia das Paixões está abordando, e eu tenho certeza que nós não estamos sozinhos. Tudo que eu tenho visto, existem vários grupos e vários pensadores que estão caminhando nessa direção. Somos muito poucos,
mas nós podemos avançar muito dentro dessa questão sobre o sujeito da ciência. Portanto, sobre o que é a ciência que nós estamos criando. Por favor, avançando. O nosso problema, portanto, é a criação científica pelo sujeito da ciência, como não mais de outra forma pode ser.